Agora, a nossa conversa é sobre a União Soviética, né? Então falamos dos Estados Unidos, agora abordar a União Soviética nesse contexto de Guerra Fria. Perdão. A União Soviética, né, ela torna-se União Soviética a partir de 1922, né? Então quer dizer, durante o governo de Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, né? Então isso nós já vimos em Revolução Russa. Mas a União Soviética, diferentemente dos Estados Unidos, vai enfrentar sérios problemas para poder se desenvolver industrialmente, né? Então, é um país que ainda, no contexto da Revolução, é muito atrasado, tá? A maior parte da economia está fundamentada na atividade agrícola, né? As tentativas, por exemplo, de acelerar esse processo de industrialização esbarraram na realidade. Que realidade é essa? Primeiro que a Rússia revolucionária, ela vai enfrentar, logo assim que acaba, né, praticamente acabando a Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, em 18, ela enfrenta uma severa guerra civil, que vai arrasar uma parte considerável da infraestrutura que já era precária, né? Essa guerra vai se estender até 1921, aí vem o Lenin promove algumas mudanças com vistas, né, com o objetivo de modernizar, né, a Rússia, mas digamos que a industrialização soviética ela vem durante o governo de Stalin, mas essa industrialização ela também não é uma industrialização vigorosa. Ele vai queimar muitas etapas, com certeza, vai promover uma aceleração desse processo, mas ainda deixa a União Soviética numa posição frágil em relação às potências ocidentais e principalmente em relação aos Estados Unidos, né, já que estamos falando aí do contexto de Guerra Fria. Os famosos planos quinquenais, né, aquela coisa de você estabelecer metas. E o país, né, a União Soviética, ela sofre a agressão alemã em junho de 41, os Estados Unidos sofreriam em dezembro desse ano, se envolve numa guerra que nos primeiros momentos promove uma destruição significativa do território, milhões de soldados soviéticos são mortos ou feitos prisioneiros, então isso vai, né, atrapalhar consideravelmente vastas áreas do território soviético, que já é vasto. São ocupados por tropas alemãs, e aí você tem toda uma política de extermínio por parte dos nazistas, né, aquela conversa do ariano superior do eslavo inferior, né? O eslavo só estaria meio degrau acima do judeu na escala dos seres a serem dominados pelos arianos, né, pelos alemães. E aí, ela obtém, a União Soviética alcança a vitória na Segunda Guerra Mundial, consolida a sua posição enquanto potência, porque um dos responsáveis diretos pela derrota alemã é, sem dúvida, a resistência soviética, né? Stalingrado é o ponto de virada, né? Nós já vimos isso em Segunda Guerra Mundial, então a União Soviética sai da guerra como uma superpotência, né? Por quê? Porque ela consegue, dentro desse contexto, mesmo com todas as dificuldades inerentes ao processo, ela consegue promover um processo de industrialização e mais. É aí que eu acho que entram os problemas da União Soviética. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, recuperação econômica e ao mesmo tempo o início de uma corrida armamentista, isso vai fragilizar a frágil economia soviética. Então a União Soviética era um país capaz de desenvolver armas nucleares, mas não tinha condições, por exemplo, de atender sua população em termos de bens básicos, né, necessidades básicas, principalmente relacionadas a alimentos. Então era um país que tinha graves, seríssimos problemas de produção agrícola, tinha que importar grãos de outros países, né, então enfrentava dificuldades crônicas com isso, e aliado a isso, evidentemente, essa corrida, né, típica da Guerra Fria. E aí o que acontece? Ela explode a sua primeira bomba atômica em 49, explode a sua primeira bomba de hidrogênio em 53, 54, né, então começa a ficar parelha dos Estados Unidos em termos de capacidade nuclear, mantém um rígido controle sobre os territórios contíguos à União Soviética, né? Então ali os países do leste europeu, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria,
Romênia, Bulgária, né, sofrem interferência direta das tropas do Pacto de Varsóvia. Como eu já havia esclarecido, a Iugoslávia está fora desse cenário, né? Então, o que acontece? A União Soviética, ela tem que manter rédea curta, né? Por exemplo, se os Estados Unidos recorriam ao expediente do apoio aos golpes militares para manter o controle, a União Soviética realizava intervenções militares diretas, né? Isso ficou notório em 56 na Hungria, como eu já havia colocado para vocês, né? E depois em 68 na Tchecoslováquia, quando teve a chamada Primavera de Praga, que é uma referência, vocês bem sabem, à Primavera dos Povos. Só que a União Soviética, ela vai também usar e abusar, né, não apenas da capacidade militar, mas também da cultura, para convencer os seus aliados de que o modelo soviético era o melhor, né? Vocês estão lembrados que eu falei do Plano Marshall? Por exemplo, a União Soviética vai estabelecer um Comecon, né, que é o mercado comum dos países comunistas, né? Então facilitava as trocas comerciais entre os países, né, os membros do bloco soviético. É interessante que o bloco soviético ele foi caracterizado como cortina de ferro, uma frase atribuída ao Churchill, né? Esse cidadão aqui. Então, isso aqui é uma das biografias dele, tá? Eu tenho os diários também. Então Churchill disse, né, isso em 45 ainda, tá? Uma pesada cortina de ferro desceu sobre o leste europeu. Ou seja, o controle soviético, os territórios ocupados pelo Exército Vermelho, onde foram instaladas as chamadas democracias populares, não eram nem democratas nem populares, tá? Eram governos autoritários mesmo, né? Então, e subservientes a Moscou. Caso tentassem trilhar um caminho diferente, como eu já havia colocado, as tropas soviéticas com tropas de outros países do Pacto de Varsóvia promoveriam intervenções militares diretas. Então esse vai ser o cenário dos soviéticos, né? A União Soviética, ao longo da história, tem poucos líderes, né? Então só no final, curioso, né, que só no final que vai haver uma rotatividade maior, né? E eu acho interessante, né? Essa coisa da memória, eu acho muito legal isso. Nós temos Lenin de 17 a 24, Stalin de 24 a 27 a 53, porque tem um momento aí meio conturbado até ele ser nomeado efetivamente, né, o líder soviético. De 53 a 64 é o Nikita Khrushchev, que vai promover a chamada desestalinização, vai criticar o chamado culto à personalidade, ou seja, aquela coisa da propaganda soviética que transformava o Stalin no pai dos soviéticos, né? A semelhança daquilo que o Vargas fez no Brasil durante o Estado Novo. Aí o Brezhnev retoma, né, quando o Brezhnev assume o poder em 64, com a saída do Khrushchev, né, porque os líderes soviéticos eles só saíam do poder mediante morte, ou uma ação que os retirasse do poder, e o Khrushchev foi vítima desse processo. Então ele é substituído pelo Brezhnev, então retoma essa linha dura stalinista, né? Então ele vai permanecer até 1982. Né? Então o período do Brezhnev é um período muito problemático para a União Soviética, porque você vai ter o recrudescimento da corrida armamentista, né? Vai ter também crises significativas na produção agrícola, então aquela coisa da população soviética passando fome e o país tendo que gastar rios, né? Rios eu não diria, mas mares de dinheiro para poder manter a concorrência, né? A competição com os Estados Unidos, né? Aí o Brezhnev morre, aí assume Yuri Andropov, líder da KGB, né? Ele começa a governar ali em 1982, e o acontecimento mais notório do governo do Andropov, Yuri Andropov, vai ser a derrubada de um avião da Korean Airlines que sobrevoava inadvertidamente a Península Sakhalina, né, as ilhas Kurilas e Sakhalinas, que onde você tinha bases militares, você tem, né, agora são russas, mas bases militares soviéticas altamente secretas. E os soviéticos alegaram à época, gente, isso quase deu guerra, tá, para vocês terem uma noção, entre Estados Unidos e União Soviética.
Os soviéticos alegaram à época que o avião da Korean Airlines, um avião de passageiros, um Jumbo 747, com quase 270 pessoas a bordo, né, estava fazendo missão de espionagem. O governo na época era o governo Reagan, né, ele alegou o seguinte: não, um avião de passageiros, que não sei o quê. Aí começou uma guerra de palavras, né, entre os dois países, e os soviéticos mantendo a versão de que o avião estava sim a fazer missão de espionagem sobre essas bases soviéticas, né? Porque o voo é interessante, né? Quando ele saiu de Seul, estava indo para os Estados Unidos, não recordo qual cidade. Então ele passa muito próximo ao Círculo Polar Ártico, né? E consequentemente ele fez um desvio de rota e passou sobre essas ilhas, né? Sobre essas bases secretas soviéticas. E muitos anos depois, pelo menos 2 décadas depois, né? Os Estados Unidos admitiram, isso foi um celeuma, mas aí já foi, né? Que sim, o avião estava sim fazendo uma missão de espionagem. Né? Yuri Andropov foi muito duro, o cara que é oriundo da KGB, né? Lá da famosa Comitê Государственной Безопасности, né? O Comitê de Segurança do Estado. Né? Então, Andropov ele ordenou mesmo, os aviões diz que seguiram o padrão, né, de disparos de advertência. Como o avião não mudou de rota, acreditando que os soviéticos não derrubariam um avião de passageiros, o avião efetivamente caiu, matando todo mundo a bordo. Né, e aí foi um momento de tensão. Só que aí começa, a União Soviética passa a enfrentar o que eles chamam de gerontocracia, ou seja, um governo de velhos. Né? O Brezhnev, quando morre, ele já está velhinho, ele estava doente, muito doente, já não tinha o pulso firme. E talvez o último grande feito, né, o último grande ato, se nós podemos falar assim, do Brezhnev, perdão, foi a invasão do Afeganistão por tropas soviéticas em 1978. Né? Então, a gente vai ver isso, né, já já. O Andropov morre em 1984, né, então fica mais ou menos 2 anos no poder. Aí assume o Konstantin Chernenko. O Chernenko já assume doente. Né? Ele vai ficar pouquíssimo tempo também no poder. Não tem nenhum grande feito, assim, porque o Império Soviético está fazendo água por todos os lados. Você tem, por exemplo, insatisfação generalizada nas repúblicas soviéticas, movimentação nacionalista em várias dessas repúblicas, né, porque muitos não são de etnia eslava, né, então isso está trazendo problemas para o Império Soviético. E quem assume, substituindo o Konstantin Chernenko, vai ser o Mikhail Gorbachev, né, em 1985. Ele é jocosamente chamado de o garoto, porque ele assume o poder com pouco mais, né, de 50 anos, acho que 56 anos, e ele vai implementar 2 políticas para tentar recuperar a União Soviética, que é a perestroika, né, que é um processo de recuperação econômica, e a glasnost, que é a abertura política. A ideia do Gorbachev não era promover digamos assim, transformar a União Soviética num país capitalista, promover uma mudança radical. Não, o objetivo dele era salvaguardar ou salvar a União Soviética. Mas acontece que quando ele solta as rédeas da política, vários movimentos políticos locais se ouriçam e aí passam a agir de forma divertida, né? Todo mundo quer. E aí a União Soviética passa a enfrentar problemas para a manutenção do seu império. Né? E, paralelo a isso, e aí tem um elemento bastante interessante, ele inicia conversações de alto nível, quando o Reagan é obrigado a abandonar sua retórica belicista, quando tanto líder, né? Quando o Gorbachev, ele, diante das dificuldades econômicas soviéticas, com gastos, né, com os elevados gastos com equipamentos, armas nucleares,
ele propõe ao governo norte-americano, né, à administração Reagan, negociações para a redução das armas nucleares. Ou seja, ele está pensando também em aliviar a pressão econômica sobre o governo soviético, né? E ele se torna uma figura extremamente popular nos Estados Unidos. Quando ele faz, né, as primeiras visitas, a primeira visita que ele fez aos Estados Unidos, ele foi recebido como um verdadeiro popstar, né? E ele vai governar a União Soviética até o seu derradeiro desfecho, né? Ele sofre uma tentativa de golpe de Estado em 1990, e aí, diante desse contexto todo, ele sai, e aí é onde entra o Boris Yeltsin, e aí quando você tem, não apenas, né, a Guerra Fria acaba um ano antes, 1989, como eu já havia dito, com a queda do Muro de Berlim, e o Yeltsin, quando ele assume, né, pega, assim, a antiga União Soviética vira um verdadeiro caos, né? E é nesse caos que emerge uma figura como o Vladimir Putin, que vai ser chamado, né, já não é Guerra Fria, mas eu acho interessante comentar isso, vai ser chamado pelo Yeltsin para colocar ordem na casa. E aí ele se torna esse autocrata que está até hoje no poder, né, fazendo aquela variaçãozinha muito sem vergonha entre Vladimir Putin, primeiro-ministro, Medvedev, presidente. Putin, presidente, Medvedev, primeiro-ministro. E assim, sucessivamente, mudanças na Constituição. E só uma coisinha, gente, só a título de uma curiosidade muito legal. Fizeram, há uns 2 anos, uma pesquisa para saber qual o russo mais importante da história. Página. O resultado foi 35% para Joseph Stalin, ou seja, aquela coisa, a possibilidade de retomar a ideia de uma Rússia grande, fez com que muitos desses russos, e eu não vou colocar que 35% da população russa tenha vivido sob o regime de Stalin, né, o escolheu como principal liderança. Para vocês terem ideia, o Lenin, que é o fundador da União Soviética, ficou em 3º lugar. Depois do Stalin, e na frente de Lenin, veio um poeta russo, o qual não recordo o nome, né, porque também seria demais. Tá ok, gente? Então, a gente pega no próximo momento os conflitos da Guerra Fria.